Fala, nação, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aqui um debatezinho rápido, né, da CNN Sport. Um Beja, né, falou sobre espanholização no futebol. Flamengo e Palmeiras aí vai continuar dominando e o Marco Aurélio aí, que é São Paulino aí, discordou. E vamos ver também, pessoal, o que a Glenda Kulowski, né, falou sobre aí, né, os meninos do Flamengo aí. Ela saiu em defesa, a gente não pode chegar agora e estar falando um monte de coisa dos meninos. Vamos aguardar. Vamos ver esse corte. E vamos ver também o que a Glenda falou. Se liga aí nesse corte aí. Então, um abraço pro Muricy. Um grande abraço. Ô, Marco, o futebol brasileiro espanholou de vez? Você acha que vai ficar o Flamengo e Palmeiras revezando os títulos mais importantes ou não? De jeito nenhum. Isso é ciclo. Bom, são ciclos. Outro dia me perguntaram, o São Paulo pode voltar a ser o que era? Eu falei, olha, o Palmeiras caiu 2 vezes. Você esperava o Palmeiras ser o que é hoje? O Flamengo estava péssimo. Mas o Palmeiras teve uma mudança interna, o São Paulo não. Não, mas e por que não pode ter uma mudança interna e voltar aos mesmos tempos? Porque é cíclico. Você tira 3, 4 jogadores de um time, o time arrebenta. O Mirassol, que é o Mirassol hoje? O Bragantino de 90. Tudo se repete. O Bragantino de 90 fez isso que o Mirassol está fazendo e foi vice-campeão brasileiro. E eu estava lá. Depois foi campeão paulista de 90. Ainda teve resultados melhores. O Novo Horizontino. O Novo Horizontino. Então, gol do Tiba. Então, o que acontece? O São Paulo pode muito bem se reorganizar e fazer esse ciclo voltar. São Paulo ser de novo. Mas não a curto e médio prazo. Não, a curto e médio prazo ninguém então, por isso que eu estou falando. Não, mas você vê... A curto prazo, a curto e médio prazo, a tendência... Também, Benja, 3, eu acho que nos últimos anos você vê Fluminense sendo campeão de Libertadores, Botafogo, você vê o próprio Cruzeiro que caiu e hoje vem se reestruturando, contratando. Para mim, o Cruzeiro esse ano vem forte também. Então, assim... Então, o Cruzeiro virou SAF, e teve uma mudança interna. O São Paulo não teve mudança nenhuma. Então, eu tô falando assim, a curto e médio prazo, ano passado também, gente, o Cruzeiro era SAF. Quem brigou ali foi Palmeiras e Flamengo. Mas é assim. Os títulos mais importantes foram Palmeiras e Flamengo. Mas mesmo hoje tendo uma mudança drástica de gestão, não vejo o São Paulo da noite pro dia sendo campeão brasileiro ou ganhando uma Libertadores. O que manda hoje no futebol não tem jeito, gente, mudou. É o dinheiro. Mas sempre foi. Não. Como não? Antigamente não. Antigamente não era... Beijo, o que tinha de diferença é que os grandes jogadores eles permaneciam no Brasil. Mas hoje, infelizmente, os clubes eles precisam vender para pagar as contas. Antigamente não era o dinheiro. Antigamente a camisa pesava, a torcida pesava. Porque tinha jogador de qualidade, Benja. Não, nem sempre. Antigamente, Benja, você pega os jogadores que saíram do Brasil, era o cara extremamente diferenciado. Hoje, qualquer jogador comum deixa o Brasil, Benja. Em 77, a Ponte Preta tinha um time melhor que o do Corinthians. O Corinthians foi campeão. É isso que eu tô falando, Benja. Então, aí que tá. Todos os times tinham grandes jogadores. Sim, mas... Hoje não é assim. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, antigamente, camisa, tradição, história, jogar em casa, mas tudo isso pesava muito. Hoje não. Hoje, gente, é o dinheiro. Não, ainda pesa. Mas o quê? Pesa. Jogar com o Flamengo não pesa, jogar com o Palmeiras em casa não pesa. São os melhores times. Com o Corinthians não pesa, jogar na arena. Claro que e até pesa. o próprio São Paulo. O Corinthians pesou nos mata-mata. Claro que pesa. O torcedor de São Paulo comparece. Não, o Corinthians São Paulo não vai menos do que 30 mil pessoas. Nesse jogo, uma chuva danada, sexta-feira, 9h45. São Paulo, na quinta-feira. Sexta foi a votação. Quinta-feira, 9h45. Tinha lá quase 20 mil torcedores, eu acho, ou mais, não sei quanto foi. Então o São Paulo vai, o São Paulino vai. E um tempo chuvoso, um tempo ruim. Não, chuvoso. Gente, eu não falei que torcedor não vai. Eu tô falando que hoje você tem um estádio lotado e a história. O São Paulo foi eliminado pelo Tajeres no Morumbi, cara, pela Sul-Americana, pela Libertadores, não me lembro. Porque o momento era muito ruim. Mas é isso que eu tô falando, mudou a história. Não mas mudou. Pesa, Benja, É momento. Pesa, Benja. É o momento, mas mudou o momento. Como da mesma forma, mesmo se o momento do Você ia 10 anos atrás jogar uma Libertadores contra o São Paulo no Morumbi, pelo amor de Deus. E se daqui a um ano o São Paulo chegar numa Libertadores e for jogar lá, vai ser o mesmo inferno que sempre foi. Mas não vai chegar. Mas não sei. Eu sei, eu te falo. Não, pode me cobrar. Eu discordo. O São Paulo daqui a um ano vai estar jogando final da Libertadores. Não, mas se jogar contra o Palmeiras numa quarta-feira Libertadores, pesa. Gente, São Paulo jogar com o Palmeiras 10 vezes, hoje perde 8. Pesa bem. Você sabe, a mesma coisa, ao contrário. Mesmo se o Corinthians não tiver vivendo um bom momento, jogar na Neoquímica Arena contra o Corinthians, pesa, pô. Sim, e nos mata-mata, sim, no Brasileirão não pesou. Não. O Guarani de Paraguai lá, qual é o nome do time? Vem aqui e eliminou o Corinthians. O Ituano, outro dia lá no Paulista, eliminou o Corinthians dentro de casa também.
Não tem mais isso. O que acontecia antigamente não vai acontecer mais hoje. Mas eu acho que está atrelado à qualidade dos jogadores. Antigamente, bem, o jogador para sair do Brasil era um cara extremamente Exatamente. Sim, eu acho, a gente está falando de peso de camiseta. Se você tem um elenco tecnicamente abaixo, aí não tem como. Aí não tem como. Mas aí você tá falando que se hoje, numa quarta-feira Libertadores, seja lá na Neoquímica ou no Morumbi, pro adversário isso não pesa? Eu acho que pesa. Você fala do Boca, acho que como se pesa. o Boca fosse... Informações, o Flamengo jogou a última partida do ano dia 17. Então ele chegou ao Rio de Janeiro, voltando do Catar, no dia 18. Hoje é dia 18, faz um mês, né? 31 dias. Então as férias começaram dia 19. Se as férias começaram dia 19 e foram 31 dias em dezembro, eles tinham que voltar das férias hoje. Hoje seria o dia de volta ao trabalho, depois de 30 dias de férias. Eles voltaram na segunda. Então tiveram 3 semanas de férias. Nessa semana, exames médicos, todo aquele procedimento de volta de início de temporada, 3 dias de treino. A informação que o Departamento de Futebol possui é de que hoje nenhum jogador do elenco profissional, exceto o goleiro André, recém-contratado, que vinha atuando pelo Gil Vicente, então esse está com ritmo de jogo, nenhum deles tem condições hoje adequadas para fazer mais do que 20 minutos. Isso dentro do planejamento do clube, que visa o quê? Fazer uma pré-temporada que dê uma base física para os atletas, né? Para que eles tenham uma temporada adequada, sem precipitar a volta a jogos de competição, que são jogos de grande exigência. Eles estão tentando fazer uma coisa como deve ser. E o calendário é o grande desafio. O problema do Flamengo é que o time sub-20 tem um desempenho pífio. Aliás, se o técnico do Palmeiras assistir os jogos do sub-20 do Flamengo, ele vai entender também por que não se lança tantos jogadores no Flamengo e lança muitos no Palmeiras, né? A qualidade dos jogadores, e tem um detalhe. A diferença é muito grande. Hoje, no Flamengo, é difícil um garoto entrar no grupo de cima. Porque o nível técnico do elenco é muito alto. Então, o garoto tem que ser muito bom para entrar ali, né? E a gente vê pouco ali. O desempenho é muito ruim, mas muito ruim. São 2 derrotas e um empate. Esse empate foi conseguido no último minuto. O jogo da Portuguesa, o Wallace, vendido agora ao Red Bull Bragantino, perdeu 2 gols feitos. O jogo contra o Flamengo empatou só o jogo. Contra o Bangu, perdeu 2 bolas assim, perdidas tolamente, até com certa displicência no começo do jogo. 2 gols do Bangu, perdeu. E ontem, contra o Volta Redonda, uma expulsão no começo do jogo. E dando muito contra-ataque para o Volta Redonda. Impressionante, uma estratégia ingênua até. Tomou 3-0, poderia ser mais. O Volta Redonda estava na Série B até o ano passado. Não são times de esporte, mas são times de jogadores adultos, profissionais, contra uma média de idade de 18 anos, 19 anos de idade. A média acho que de 18, vários moleques ainda, adolescentes praticamente. É claro que isso faz diferença. Então um time que não joga bem, poderia fazer algo melhor, e que colocou o time numa situação que pode não se classificar, o que não é nenhum problema. Acho que se o Flamengo ficar pelo caminho no estadual, acho que não vai ter nenhuma crise por isso, longe disso, mas é o risco de ter que disputar o quadrangular do rebaixamento, que é um negócio constrangedor, né? Porque são 12 times em 2 grupos de 6. 4 se classificam para mata-mata para apontar até quem vai à final. Final é um jogo único. E os 2 últimos de cada grupo jogam um quadrangular de ida e volta, então são 6 jogos. Mais 6 jogos para ver quem cai, o último cai. Dificilmente o Flamengo cairia, porque aí poderia colocar um time reserva lá e tudo, vai conseguir escapar disso, não vai ser rebaixado. Seria acontecer muita coisa para isso. Mas disputar esse torneio seria um problema. Mais 6 jogos, você vai ter que usar alguns reservas, enfim, seria um problema para a temporada. O ideal é conseguir se classificar e avançar até onde desce, cair no caminho depois da final, caiu, paciência. Eles não querem mexer no planejamento e a decisão deverá ser tomada pelo presidente do clube, que eu acho correto. Porque é uma decisão política que envolve a federação, envolve o torcedor, a repercussão, que eu falei há pouco aqui do Palmeiras. Eu acho que a decisão tem que ser do presidente mesmo. Não é que ele vai escalar o time, é o seguinte, nós não queremos colocar os jogadores profissionais nessas partidas agora. O planejamento, o regulamento permite 3 primeiras rodadas com o time sub-20. O Flamengo já fez 3 jogos, que ele antecipou o jogo contra a Portuguesa, que seria lá no dia 31, por conta da partida da Supercopa dia 1º com o Corinthians. Então, foi autorizado antecipar esse jogo. Por isso, o Flamengo vai poder fazer 4 jogos com o Sub-20, que esse primeiro jogo foi autorizado por conta dessa questão do calendário. E o planejamento é quarta-feira contra o Vasco, jogar o Sub-20. E contra o Fluminense, domingo, alguns jogadores do profissional já serem incorporados. Ontem, eu via, eu sei que a torcida do Flamengo, assim como a do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, enfim, tem uma força nacional. O Carbone, ele é zagueiro, gente.
O Johnny, lateral esquerdo do Sub-20, se machucou, ele foi improvisado ali pro jogo, começou jogando. É diferente o time. E os meninos do Volta Redonda correm. O MV é um moleque rápido. Ele deu 2 botes ali que normalmente o zagueiro não dá ali atrás. Mas ali na lateral, meio improvisado na esquerda, acabou sendo expulso com 11 minutos. A gente vê burro velho acontecendo isso em final de campeonato, inclusive. Sendo expulso com 5, 10 minutos. Então não dá pra crucificar o menino. Inclusive, o Flamengo tinha que ter perdido um jogador na final da Libertadores. Não me lembro. Não lembro. Então eu lembro do Botafogo, que teve o Gregor Flamengo, expulso. mas eu lembro. O Botafogo na final contra o Galo, teve o Gregor expulso com 5 minutos e o Botafogo foi lá e atropelou o Galo assim mesmo. Agora o jogo, mesmo com o Sub-20, o Flamengo começou o jogo bem, teve um gol anulado. Aí logo depois da expulsão é difícil, 11 contra 10, início de temporada, os meninos de Volta Redonda, eles jogam muito, é um time muito bom, é um time que corre muito, muito bem treinado, ficou difícil de segurar. Acho que 3-0 foi até demais, porque o jogo, mesmo o Flamengo com a menos, foi ali meio que equilibrado. Foi. E essa testada do Rafael também é um negócio quase da marca do pênalti, muito feliz, um golaço. E aí falando do time principal, falava-se na volta só no Campeonato Brasileiro, que é março ainda. Foco na Super... Como é que é? Supercopa do Rei. Supercopa do Rei, dia 2 de fevereiro, dia 1º de fevereiro. Mas eu acho difícil, Glenda, porque o Flamengo se colocou numa condição ruim. Lembrando que o Flamengo, diferentemente dos outros times, já tem 3 jogos, porque antecipou a 4ª ou a 5ª rodada contra a Portuguesa. E o Flamengo precisa vencer. Aí pega o Vasco agora. E no final de semana o Fluminense toma 2 pancadas. Não, já era. O Flamengo Aí fica com 1 ponto, aí não sai mais. Não sai mais. Se o Flamengo pega Vasco e Fluminense e perde, já era. Vai pro quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca. Parece sobrenome de rei, né? Parece. Faltou Leopoldo III no final. Mas eu acho que não vem a cavalaria toda. Mas vai botar alguns caras ali, porque não dá pra também deixar na conta dos meninos do Sub-20, né? Eu também acho. Só que eu só sinto uma coisa só. Agora falando da base mesmo, né? Essa questão da base. Eu só acho, assim, é uma pena, porque essa base é uma base talentosa, tem jogadores muito talentosos. E, assim, querendo ou não, tendo uma apresentação como essa, né, jogando desse jeito, perdendo, assim, nesse início de Campeonato Carioca, para eles é muito ruim. Até para a autoestima dos jogadores é muito ruim isso, e eles são novos, né? Querendo ou não, é a base do Flamengo. E, querendo ou não, é uma grande oportunidade para que eles possam mostrar a qualidade do futebol e dar aquela bicada no time profissional durante o ano, já que são muitos jogos para o Flamengo. Que é cada vez mais difícil com esse elenco estrelado do Flamengo e com tanto de dinheiro. A expectativa do Malvadão tá crescendo pro retorno dele, Lucas, o homem daquela ilha, ali da Baía de Guanabara, da ilha de Paquetá. O jogador tá com tudo acertado, Glenda. Tá mesmo? Oh, meu Deus do céu. Não Contrato tá nada. de 4 anos. Eu tô achando que isso é tudo papo furado. Não é, não. Não é? O Malvadão também teria chegado a um acordo com o West Ham sobre o valor da transação, ali por volta de 40 milhões de euros, incluindo bônus, cerca de 250 milhões Mas de é reais. isso mesmo? Bom, se o Ryan tá sendo comprado por 220 milhões, 250 milhões para Paquetá tá bom. Lembrando que alguns poucos anos atrás, antes de todo esse imbróglio, o Guardiola e o Manchester City ofereceram 65 milhões de euros por ele antes daquele imbróglio. E o que tá pegando é que o clube inglês só pretende liberar o Paquetá no final da temporada, em maio, porque luta contra o rebaixamento na Premier League. Mas tá errado. Tá errado. Quer rir? Tá errado. Tem que fazer rir, ô Aspira. Não tá errado, Já assistiu Tropa de Elite? Mas Maia é ruim? Maia é ruim. É ruim. Porque o brasileiro começa em março, gata, agora, esse ano. Não, que março? Janeiro. Desculpa. Começa em janeiro. 26 de janeiro. 28 de janeiro. Tô sabendo legal. E sabe com quem o Flamengo vai estrear? Claro que eu sei. Contra o São Paulo. No Morumbi. É, isso aí. Mas, não tem negócio de maio não, o senhor West Ham. Ih, vai dar bronca Não, agora. não tem. Não, peraí. Vai pegar... Quanto foi mesmo? 50 milhões de euros. Quem tem fôlego pra chegar e pagar? 250 milhões de reais. Pois é, aí quer escolher aí? Não. Ah, não, isso é verdade. Agora, por exemplo, se o Flamengo pagar 260, será que libera? É uma boa negociação. 10 milhões a mais? Manda um zap pro Boto aí, Vou por mandar favor. um zap. Fala que a gente precisa do Paquetá pra ontem. Atenção, BAP! Sobe 10 milhões aí na Agora conta. uma pergunta, agora como 2 fala... milhões de euros, ó. Licença Fala aí. poética aqui.
Vou usar uma expressão carioca, porque a Glenda, né? Fazer uma pergunta pra tu. Vai sobrar pra Fazer uma pergunta pra tu. Ai, meu Deus, que horror esse português. Fala. Não, peraí, isso é origem. Vai, origem. Vai, raiz. Paquetá, é uma pergunta idiota. Paquetá chega pra ser titular no Flamengo, Glenda Kozlowski? Ah, essa pergunta é boa. Ali pelo ladinho direito ali, ó, tem ele, tem Luiz Araújo. Essa pergunta é boa. Tem o Blonde, o Plata. Cara, na boa, se o Blonze, o Plata. Plata. Cara, se o Paquetá chegar pra ser banco, Eu sou uma batedeira valeta pelo de 3 amor de velocidades. Deus, eu vou mandar meu Pix pra depositar Não, 50 milhões na minha conta. Porque pra ser banco, eu vou lá. E vou eu além. vou lá pro time. E vou além. Essa volta. Ele vai ter que ser titular. Titular. A Glenda é torcedora mesmo, é engraçada, a Glenda. Papo furado não. Mas assim, parece que é papo furado, porque o futebol brasileiro hoje tem muita fake, né? Muita mentira. A gente fica vendo aí, né? Muita gente já botando o Paquetá no Flamengo, já botando o cara assinando um contrato ali com a camisa do Flamengo, né? Montagem IA. Mas falando do começo aí, eu gostei. Que o Ben já falou, vai ter espanholização. É porque os outros clubes, olha, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Se esse ano vai ser esses três brigando por título, eu acho que o Flamengo liderando, por ter um elenco melhor. E o Flamengo e o Palmeiras e Cruzeiro brigando entre os dois ali para ser postulante aí também ao título junto com o Flamengo. Mas eu acho que esse início de ano não dá para tirar por parâmetro o Flamengo, pô. Tá jogando sub-20, os caras jogou o Mundial aí, ó, de clubes aí. Não tem nem 20 dias, os caras não vai ter nem férias completa. Então, é complicado, né? Agora vai ter a Copa do Mundo, que vai ter tempo para descansar também. Jogadores que não vai ser convocado. A Arrascaeta vai ser convocado. O time do Flamengo é quase todo convocado. Alexandre, Arrascaeta, Danilo. De repente, né? O Léo Ortiz, que para mim tinha que ser jogador da seleção, mas o Ancelotti, acho que... Não sei o que acontece com o Ancelotti, né? Que eu vejo zagueiros inferiores ao Léo Ortiz. Não sei. E eu acho que o Flamengo precisa... voltar, os caras vão voltar, o Flamengo não ainda vai brigar por título, ainda vai voltar a cavalaria, vai mesclar, porque tem que mesclar o profissional com o sub-20. E o que o Mano falou, o que o Beija falou é verdade, pô, o Flamengo e o Palmeiras e Cruzeiro agora, eu boto o Cruzeiro também brigando aí por título, né? Então, se os outros times não se organizarem, pô, Corinthians devendo dinheiro, São Paulo, né, tá aí essa agonia que tá no São Paulo. Como é que vai brigar? Que eram os times que poderia bater de frente com o Palmeiras, né? E com o Cruzeiro. Que o Flamengo, pra mim, vai ser o top ali de linha. Primeiro. Que vai brigar pra ser campeão com o Cruzeiro ou com o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Pode ser que isso surpreenda algum time aí, não sei. O futebol é louco. Mirassol foi desmontado, não. Cara, de repente um Bahia da vida pode dar um pouquinho de trabalho ao Palmeiras e ao Cruzeiro, viu? Que tá se organizando bastante. Mas eu acho que ainda não. Mas eu acho que o Flamengo vai dominar mesmo, como o Ben já falou aí, espanholização, velho. Não tem jeito não. Beleza? Tamo junto aí, até o próximo vídeo, pessoal. Abraço a todos, se inscreva, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários.